Oi, gente, tudo bem com vocês? Atendendo a vários pedidos, inúmeros comentários, teve vídeo meu que subiu aí no YouTube falando e pessoas perguntando, querendo que eu explicasse como foi meu relacionamento abusivo, como aconteceu, quanto tempo durou e uma série de fatores. E eu vou falar um pouquinho só para vocês. Para quem está chegando agora, eu me chamo Sheila e bem-vindo ao meu canal. Então, eu me casei com 15 anos. 15 anos, logo depois que eu tive minha primeira filha. Mas essa questão abusiva, ela começou muito lá atrás, muito lá atrás. Nossa, né? Nova e começou lá atrás. Quando eu tinha os meus 14 anos, quando eu conheci o meu falecido marido. Bem, ele era totalmente ciumento e muito possessivo, muito mesmo. Mas eu, uma menina, não me ligava nessas coisas, não percebia essas coisas, eu não tinha noção de tudo isso. Primeiro foi um xingo, quando eu brigava por algum motivo, xingava de tudo quanto é nome. Depois foi um dedo puxado, depois foi um empurrão, depois foi um tapa, depois foi um nariz quebrado. Porque eu falei que eu iria trabalhar para ajudar quando nós fôssemos casar. E quando houve essa agressão do quebrar meu nariz, eu estava com o meu casamento marcado. Nos anos 90, podia se casar com 15, 16 anos com a assinatura da mãe ou do pai, do responsável, e minha mãe assinou. Só que depois desse episódio, que eu parei no hospital, meu olho ficou todo roxo, muito roxo. Eu fui para casa da minha avó e minha mãe não permitiu que eu me casasse. Ok. Só que minha cabeça, aquele negócio de querer sair da casa, sabe aquela coisa de adolescente? Eu vou sair da casa da mãe e vou viver minha vida. Eu fui, sabe, eu fui atrás, eu fiquei indo atrás dele, ligava naquele seu orelhão, né, que antes tinha, e acabamos voltando novamente. E nisso daí, foi como um aceitar. Ai, me desculpa, não vou cometer mais o ato, não farei mais, né? Foi num momento de nervoso, aí tudo bem, tá perdoado. E aí foi uma vez, foi duas vezes, puxões de cabelo, xingos, palavras assim que, ai, era vagar, era prosti, era, sabe, era coisas assim horríveis, horríveis, sério. Eu não gosto nem de lembrar, mas era muito. E isso durou durante o quê? 30 anos. Foram 30 anos. Eu passei por essa situação, nesse sofrimento, sim, até os últimos dias dele, quando ele estava internado, e até isso, ele, pelo costume que ele tinha, ele me xingou. Mas não arrependo de ter cuidado dele, não. Ele era um ótimo pai, um provedor, um homem que provia a casa, que não deixava faltar nada. Isso eu não posso chegar e ser hipócrita, de chegar aí e falar essas, né, de outra maneira. Ai, mas ele como marido, infelizmente, ele me machucou muito, e muito. E por que eu tô falando um pouquinho disso? Não seria nem legal falar. Para que vocês fiquem atentas com os sinais. Eu poderia não estar aqui contando essa história, porque o meu medo de separar e morrer era muito grande. Sim, eu tinha muito medo. Toda vez que eu estava em processo, assim, que eu ia me separar, vinha aquela insegurança. A dependência emocional era muito grande também, porque quando você convive com uma pessoa há muitos anos, você fica totalmente dependente dela. E eu fui aceitando. Desculpa, não vou cometer mais. Fora a culpa, né? Eu era culpada de tudo. Se eu fui xingada, a culpa foi minha. Coisas que aconteceram na minha adolescência, até pouco tempo, antes de ele ser internado, ele jogava na minha cara. Perguntava 1000 vezes: você beijou aquele cara? Você ficou com aquele homem? Coisa que eu nem conhecia ele na época. Você ficou? Porque se você ficou, eu falava dessa maneira, eu não fico com mulher que fez isso, sabe? E
tipo, era uma loucura. Era uma loucura, assim, sabe? Era uma loucura e eu fico pensando, nossa, como que eu passei por tudo isso? Claro que eu não queria que o desfecho fosse dessa maneira. Eu daria tudo para que ele estivesse aqui comigo. Eu cuidaria dele, sabe? Por mais que eu fosse infeliz. Porque quem me conhece, já viu meus outros vídeos, olha como eu estou hoje. Eu rejuvenesci. Hoje eu chego na minha casa a hora que eu quero, eu saio da minha casa a hora que eu quero. E eu continuo sendo a mesma mulher que eu era antes. Eu sempre respeitei, sempre, sabe, cuidei. E assim, eu não tive esse valor reconhecido. Ao contrário, eu era sempre a PUTA. Eu era sempre a prosti, a mulher que falava com homens coisas que eu não falava, a mulher que curtia uma vez, gente, eu curti uma vez uma foto de... era uma propaganda de TV que minhas colegas tinham, sabe, né, no Facebook na época, que as colegas tinham comentado e me marcou e eu curti. Eram alguns papais noéis sem camisa, e nossa, que inferno, que eu aguentei a minha vida toda, que eu tava curtindo fotos de homem pelado, não tinha nada a ver, não tinha essa intenção, não era intencional disso. Eu não podia colocar uma roupa curta, um shorts, que eu estava me mostrando para macho. Eu não podia andar assim, não podia fazer academia, porque não era coisa de mulher decente, e entre outras coisas. Bem, mas o meu relacionamento abusivo foi tipo isso. E como tantas pessoas falavam pra mim em comentários querendo que eu falasse um pouquinho, eu vou falar, né? É só esse pouquinho mesmo. Eu vivi por 30 anos, uma pressão psicológica, física muito grande. Meus filhos mais velhos vivenciaram essa pressão psicológica e física. Vivemos momentos terríveis, momentos que às vezes meus filhos tinham, por ver situações, vontade de acabar com a própria vida deles. Eu também já tomei remédios, tentando acabar com a minha vida, mas são coisas que eu não quero me lembrar, são coisas que foram aprendizado para que nunca mais aconteça. Hoje eu me relaciono, tô vivendo um relacionamento e graças a Deus foi difícil meu namorado chegar para mim e me acariciar. Foi difícil porque eu nunca tinha tido isso e hoje eu sei que é bom, como é bom ser realmente cuidada e amada. Mas eu passei por muitos perrengues na vida. Mas outra vez eu falo, não queria que o desfecho fosse o falecimento do meu esposo, porque ele foi quem eu escolhi para ser pai dos meus filhos, entendeu? Então, eu não queria isso. Mas como tantos pediram, tô falando um pouquinho para vocês. Eu perdi um homem provedor, um pai de família direito, um cara muito trabalhador, sim, mas que não era um bom marido. E eu sempre soube que ele era assim, mas eu tinha medo e nunca vi os sinais. E se eu fosse contar tudo, vocês iam ficar assustados. E eu, mas eu não vou contar, não, sabe por quê? Porque eu não quero me lembrar da dor. Eu quero deixar ela guardada no coração, numa portinha bem fechada, para nunca mais se abrir. É isso, gente. Então, para quem queria saber um pouquinho, é esse um pouquinho. Espero que vocês levem de exemplo mulheres que vejam esse vídeo, que vocês não permitam que ninguém te coloque para baixo, que não deixe você se cuidar, que não deixe você se amar, que controle sua vida. Nós não merecemos isso. Nem igreja, nem nada pode tampar com a peneira um homem abusador. E eu sei que o medo é muito forte, que eu senti muito medo, mas tentem se libertar de alguma maneira. Não permitam, porque as sequelas, elas ficam pro resto da nossa vida. É isso. Grande abraço, beijos, até a próxima.